pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vamos falar sobre uma nova proposta da Mel que eu acho que faz todo sentido e que finalmente parece que vai fazer com que as outras operadoras comecem a entrar nesta zona do mercado que eu considero de maior importância, pelo menos para algumas pessoas e que já foi aqui falado no Viciado Comenta em algumas outras oportunidades. Bom, antes de começarmos o vídeo, pedir-vos aquelas coisas que peço sempre, deixa o teu like, subscreve o canal, carrega no botão de aderir, se quiseres por 99 cêntimos por mês ter acesso a todos os conteúdos de uma forma prioritária, passa também em viciadocomenta.pt, vais encontrar um conjunto de artigos escritos por mim, tens também a Instant Gaming, que é a nossa parceria de jogos, onde vais poder comprar jogos ao melhor preço, vais encontrar o link na descrição e segue-nos também no Instagram, onde vais poder encontrar também as novidades em relação aqui aos nossos vídeos de Viciado 13 no Instagram. Ora, muito bem, meus amigos. Vou começar este vídeo por analisar a proposta da Digi, antes de irmos à proposta da Mel. Porquê? Porque, em primeiro lugar, eu quero fazer um enquadramento do mercado. Até então, nós tínhamos em Portugal, antes da entrada da Digi, o 1 gigabit era algo ainda visto como sendo longe de estar democratizado. Ok? 1 gigabit era uma velocidade ainda longe. Tínhamos muita gente com 200, com 500, com 100, algumas até. E portanto, o 1 gigabit era uma coisa que estava distante. Quando a Digi entrou, passou a democratizar duas velocidades, o 1 gigabit e os 10 gigabits, ok? O gigabit passou a ser o mínimo disponível à época, em finais de 2024, e de repente o pessoal começou a olhar para esse tipo de velocidades como sendo uma coisa banal. Portanto, passámos a ter 1 gigabit espelhado, ok? Como sendo algo banal por 10 euros por mês. Depois, a questão do Prodigi, portanto, o serviço de 10 gigabits espelhado, ah, foi olhado com alguma estupefacção da minha parte, porque sinceramente eu acho que a Digi aqui cometeu um erro. Ok? Eu acho que a Digi colocou os 10 gigabits numa fasquia demasiado baixo e não faz muito sentido, porque isso depois acaba também por castrar a possibilidade da Digi atacar outras zonas do mercado no segmento de internet fixa. E já lá vamos porquê. Mais à frente, a Digi depois acabou por lançar uma opção mais económica, com os 500 mega espelhados, e isso logicamente trouxe aqui a vantagem de termos uma internet incrível, 500/500, que é muito superior a uma porcentagem gigantesca dos serviços que ainda hoje o pessoal tem, pela módica quantia de 7 euros por mês. Portanto, a Digi claramente lançou aqui um preço canhão. Só que onde é que está a questão? Se faz sentido estes preços aqui, precisamente para a questão do ataque, não faz sentido que o Prodigy esteja a 15 euros. E não faz sentido que o Prodigy esteja a 15 euros porque o torna demasiado barato face a uma proposta intermédia que podia haver, que era os 2.5 gigabits. E porquê? Vocês já viram aqui a minha análise no Viciado Comenta, precisamente em análise à Ligat, porque a Ligat tem essa maneira de analisar as coisas, ok? Eu não estou a dizer que a Ligat vai conseguir ter o preço da Digi, ok? São questões diferentes. Mas se vocês forem ver, esta é, na minha opinião, a organização no que diz respeito à oferta comercial de internet que faz sentido em Portugal neste momento, que é o serviço essencial, o serviço mínimo, o serviço básico, passa a ser 1 gigabit, ok? Portanto, deixou de haver esta questão dos 300, dos 400, dos 500, porque nós hoje em dia temos imensos gadgets, de repente uma casa mais numerosa tem gente na Netflix, tem gente no YouTube, tem gente a carregar vídeos, tem gente a utilizar NAS, tem gente a fazer muita coisa ao mesmo tempo e depois o gigabit acaba por ser aquilo que acomoda essa questão. Eu não vou dizer que existe uma grande percentagem de pessoas que precisam de mais do que 1 gigabit, mas vou dizer que existem muito mais pessoas a precisar de 1 gigabit do que aquelas que precisam de 10 gigabits. E por isso, a fibra, neste caso de 10 gigabits, é colocada aqui já como uma opção quase empresarial, quase como uma opção profissional, porque é a realidade. Hoje em dia, em 2026, tu, na tua casa, não vais conseguir tirar partido de 10 gigabits de uma forma constante, a menos que tenhas já uma utilização profissional da coisa. Por isso é que eu disse várias vezes, e até quando analisei aqui esta fibra e quando tive a oportunidade de falar com o CEO da Ligat, disse que claramente isto era o que fazia sentido. Ou seja, haver aqui um ponto intermédio que ligasse estas duas velocidades, porque isto sim pode fazer sentido para uma maior quantidade de pessoas. O 10 gigabit, neste caso, como a Digi o lançou a este preço, só acabou por causar constrangimentos. Porquê? Há muita gente que acaba por contratar os serviços sem saber as necessidades técnicas que necessitam de ter para o poder utilizar. Portanto, houve logo situações de pessoal a dizer, bom, isto é um scam,
porque a Digi oferecia-me 10 gigabits, eu estou a pagar 10 gigabits, mas depois eu venho aqui ao meu computador e faço o speed test e afinal só tenho 1 giga e na minha televisão nem apanho nem 500 megas. Meu, porque tu ficas limitado à tua porta de entrada à internet, ficas limitada à tua placa de rede. Portanto, podes ter até 100 gigabits, mas tu não vais ter acesso a essa velocidade se não tiveres equipamentos para isto. Portanto, só podes utilizar o 10 gigabit numa de duas situações. Ou se tiveres numa escala muito grande de equipamentos em simultâneo, e aí sim, todos eles vão tirar a velocidade máxima da sua placa de rede. Ou seja, vamos imaginar que tu tens 10 computadores com porta de 1 gigabit, podem estar os 10 computadores no limite que eles conseguem, porque tu tens 10 gigabits para entrar. Ao final de cabo não vais ter, porque não vais ter os 10 gigabits, vais ter 8 e tal, devido às limitações, mas pronto, vais poder ter as placas quase todas no máximo em simultâneo, ou então, se tu fizeres um investimento e colocares uma placa de rede de 10 gigabit no teu computador, então aí sim. Fora essas circunstâncias, os 10 gigabit para ti é uma miragem, é uma coisa absolutamente ridícula de teres em casa, porque simplesmente não faz sentido. Não vais conseguir tirar partido. Por causa dessa questão é que eu acho que a Digi errou aqui e devia ter lançado este serviço a 25 euros. 25, 20, 25 euros, ok? Porquê? Porque isso permitia depois colocar os 2.5 aqui a valores de 15, 20 euros. Se vocês forem ver a liga de venda 25, portanto eu diria que a Digi poderia vender a 20 ou 17,5, uma coisa assim qualquer. Vocês sabem que a Digi tem sempre margens muito menores, mas este preço dos 15 euros acabou por tornar óbvia a escolha de ir para 10 gigabits. Só que o 10 gigabits é demasiado, ok? E não fazia sentido. Mas vocês podem dizer assim, Pedro, mas estás a ser parvo. Então, mas espera aí, então, se eles estão-te a vender a 15 euros os 10 gigabits, porque é que tu estás a querer 2,5 a 17,5? Até por uma questão comercial. Porque a Digi também não pode só estar aqui a viver dos baixíssimos preços, né? A Digi também tem que viver de alguma rentabilidade. Portanto, por isso é que eu digo que há aqui um certo erro, porque se alguém chegasse aqui e tivesse que pagar 20 ou 25 euros por mês por serviço de 10 gigabit, estava todo contente. Todo contente. Porquê? Porque já é muito abaixo dos serviços. Para, a Liga de comercializa este serviço por 45. E se vocês forem ver as outras operadoras, então, esqueçam, certo? Portanto, é por isso que eu digo, era possível continuar a ter o efeito Digi com um valor mais baixo. O que é que aconteceu? Foi o objetivo de termos feito este vídeo. A Mel entrou neste segmento dos 2 gigabits, ok? Não lançou com 2,5, lançou com 2 e lançou com um preço muito interessante face àquilo que comercializa o 1 gigabit, ok? Eu estou a dizer um preço muito interessante, mas agora temos que mudar o chip, está bem, pessoal? Agora entramos aqui nos valores das incumbentes, que é para vocês não se assustarem. Portanto, por 34,99€ mês, percebem? Portanto, mais do que 2 vezes acima, a Mel comercializa o serviço de 2 gigabits. E o que é novidade aqui? Não é o preço. Pá, isto aqui, até para efeitos de vocês conseguirem ver o vídeo sem se pôr a chorar, ignorem este valor. Pá, ignorem os valores todos. Nós já não estamos habituados a este preço. É uma coisa mesmo da idade das cavernas, estes valores que aqui estão. Ter 1 gigabit por 30€ por mês, pá, com licença. Ok? E nem sequer o router é o Wi-Fi 6, não é? Porque vocês, é Wi-Fi 7. Portanto, se quiserem o Wi-Fi 7 ainda tens de pagar mais 5€ por mês. Porque aqui tu já vais ter o Wi-Fi 7 por 15. Ok? Aqui tens o Wi-Fi 6, se quiseres vais pagar 35€ por mês, tens 1 gigabit e choras, ok? Epá, é o que é, não vale a pena a gente entrar nesse tipo de comparações. O que interessa é, faz sentido que a Mel, enquanto operador incumbente, comece a olhar para estas questões, porque de facto existe muita gente que tem interesse nos pacotes acima de 1 gigabit, mas que não tem interesse no pacote de 10 gigabits. Inclusive eu, nas minhas análises, eu já pensei, eu se calhar vou aderir ao pacote de 10 gigabits da Digi, porque são 5€ de diferença, mas eu já sei que não vou precisar dessa velocidade para nada. 10 gigabits ainda é uma coisa muito longe, principalmente porque só no meu computador fixo é que eu poderia tirar partido disso, numa PlayStation, num telemóvel, numa televisão, no que for, eu não vou ter capacidade de utilizar isso. Portanto, as placas de rede são limitadíssimas face a essas velocidades, mas eu vou, por exemplo, à Amazon, ou vou outro lado qualquer, vou comprar uma placa de 2,5, uma placa de rede de 2,5, substituindo a que tenho aqui de 1 gigabit, e vou passar a ter internet 2,5 vezes mais rápido do que aquela que tenho hoje. Já é uma coisa muito interessante, uma vez que eu coloco este vídeo, se calhar para ti no YouTube, em 2, 3 minutos, não é? Portanto, isto já estamos a matar formigas com bomba atómica, mas eu já me estou a preparar para o futuro, quer seja para um download, quer seja até para uploads mais volumosos, se eu quiser começar a gravar em 4K ou o que seja. Portanto, faz-me sentido essa escala. E, portanto, faz-me sentido a existência. Porquê? Porque 1 gigabit eu sou capaz de esgotar. Lá está. Se eu tiver a fazer o upload de um vídeo de 80 ou 90 ou 100 gigas, vamos imaginar, em 4K, 60 FPS, gravado com máximo, ou, por exemplo, um gameplay
uma grande resolução que seja, eu aí se calhar já vou privilegiar ter essa capacidade de velocidade porque estamos a falar de investimentos curtíssimos. Né? Se eu for olhar uma placa de 2.5 gigabits, provavelmente eu compro na Amazon por 20 e tal, 30 euros. Se eu for olhar para uma placa de 10 gigabits, já não estamos a falar do mesmo nível de investimento. Portanto, eu acho que faz sentido esta proposta. Claro que o preço está escabroso, não vale a pena olhar para isto. E é uma diferenciação comparativamente àquilo que a nós e que a Vodafone aplicam. Porque estas duas operadoras, então, é uma coisa por demais, ok? Faz-me confusão a forma como, principalmente a nós e a Vodafone, e acredito que a Mel também, eu não sei se, porque a Mel aqui eliminou a proposta dos 500, né? A nós e a Vodafone continuam a ter aqui as propostas, mas se eu acho que 500 megabits, peço desculpa, sempre fazer confusão, se eu acho que 500 megabits de download é suficiente, 100 megabits de upload já não acho isso, ok? Já acho que é muito limitado, principalmente se tu tiveres com vários equipamentos. Acho que é muito limitado. E comercializar isto por 28 euros por mês, quando estamos a falar de 7, sendo que aqui é 500/500, é duro. Ok? É duro tu fazeres uma proposta destas a alguém. É indecente. Bom, se fores olhar, obviamente que a proposta que eles te querem meter é a de 1 giga, porque são 3 euros de diferença e acho que ninguém na sua perfeita estado mental vai optar por pagar menos de 3 euros e ter esta miséria de serviço comparativamente ao que pode ter. Aqui sim, 1 gigabit, mas mesmo assim, se vocês compararem com aquilo que a Ligat, que é uma operadora que ainda tem, digamos assim, uma cobertura muito reduzida, consegue fazer e com uma escala e com um poder financeiro muito menor, 15 euros. A Digi, 10 euros. E depois aplicas 31. Pá, é do domínio da irrazoabilidade. É uma coisa que nem faz sentido e que até, se vocês olharem, até está acima daquilo que a própria Mel propõe. A Vodafone é a mesma coisa. A Vodafone reduz para 27, ok? E ainda está melhor neste caso do que a Mel. Mas lá está, é 500/100 também, que eu já fui ver, e aqui 1 gigabit por 30 euros. Ou seja, são tudo velocidades são tudo velocidades, são tudo preços que nem vale a pena analisar, que implicam 24 meses de fidelização e aquela coisada toda, mas lá está, na sua concepção não tem aqui um plano intermédio. O plano 10 gigabits está aqui, vocês podem nos solicitar, aparece aqui, por exemplo, pacotes disponíveis para novos e atuais clientes mediante validação de elegibilidade. Eu nem quero imaginar quanto é que é vendido o preço de 10 gigabits. Nem quero imaginar, nem me interessa, sinceramente, porque acho que é perder tempo. Para mim, não... é uma coisa tão inconcebível pagar sequer estes valores que aqui estão, quanto mais pensar nos valores de 10 gigabits. É uma coisa completamente ridícula, mas mostra que lá está. A Mel é a única entre as três incumbentes que começou a pensar nisto. Começou a pensar, espera aí, 500, para estar a lançar 500/100 a um valor ridiculamente próximo do valor de 1 gigabit, mais vale acabarmos com isso. Ok? Ponto final. Portanto, o plano mínimo que nós vamos aqui lançar é o plano de 1 gigabit. E faz sentido. Estar a lançar 10 gigabit, muito provavelmente só na Mel Empresas é que isso poderá fazer algum tipo de sentido. Por isso, não estar aqui em proposta de site, obviamente que se calhar eles até fornecem isso, mas a percentagem de pessoas que vai procurar isso é tão pequena e ao preço que as incumbentes vendem, nem vale a pena estar aqui. E lançar sim um plano acima de 1 giga, mas que seja intermédio, faz todo o sentido. E portanto, eu gostava de ver qual é que vai ser a resposta por parte da Vodafone e da nós neste segmento e se isso vai fazer pensar ou não a Digi, porque a Digi agora está aqui num plano difícil. Não é? Porque, o que é que a Digi vai fazer? Vai chegar e vai dizer: não, não, espera aí, agora vou tornar mais caro. Não, não pode acontecer. A Digi nunca vai poder ter esse passo de tornar as coisas mais caras, a menos que seja o valor da inflação. Portanto, a Digi neste momento está num dilema, que era, para lançar aqui, a menos que lance um plano a 12,5€, não é? Lança aqui um plano a 12,5€ de 2.5 gigas, que era execuível, diga-se de passagem, era execuível. A menos que isso aconteça, acabou por estreitar demasiado a sua margem sem necessidade nenhuma. Eu acho que a Digi aqui foi demasiado ousada. Acho que não necessitava ter isso. Mas acho que agora, olhando para esta nova proposta da Mel, fazia todo o sentido a Digi também entrar nesta questão. Faz sentido a Mel entrar. Vamos ver como é que as low cost respondem, porque as low cost também ainda estão no tempo anterior, ainda não têm este tipo de propostas. E eu acho que em 2026
esta proposta dos 2 ou 2,5 acho que faz todo sentido, enquadra-se muito bem e provavelmente pode garantir, ou pode vir, claro que será num futuro, se calhar a 2, 3, 5 anos, será o que vai naturalmente substituir a velocidade de 1 gigabit, porque isso faz-se parte, não é? O pessoal cada vez quer mais velocidade, os conteúdos exigem cada vez mais velocidades e, portanto, o 1 gigabit fará o seu caminho e desaparecerá, provavelmente substituído pelo 2,5 ou pelo 2, e depois aí sim vai fazendo a substituição. Mas eu acho que faz todo sentido na ótica comercial esta questão e até por uma questão de investimentos necessários para acederes a essas velocidades. Portanto, é muito mais acessível tu comprares uma placa de rede 2,5, torna-te, permite-te atingir uma velocidade muito acima daquilo que tinhas, porque de repente tu teres 2.5 gigas de download e upload é uma velocidade estonteante. A partir daí já te fica difícil hoje em dia, a menos que tu me digas assim, pá, eu vivo numa casa onde, porque eu vou ser sincero, se eu meto 2,5 aqui e começo a espalhar cabos para os meus vizinhos todos do prédio, eu tenho dúvidas que eu esgoto aquilo, porque simplesmente, pá, é preciso que em momento de pico toda a gente, para atingir 2,5, quiçá 10, né? 10, eu acho que se eu tiver o serviço de 10 gigabits aqui na minha casa, vou montar uma operadora. Começa a fornecer serviço com cabos RJ45, porque quer dizer, eu tendo aqui 10 gigabits, eu consigo alimentar a todos os meus vizinhos, porque simplesmente é literalmente matar formigas com bomba atómica, é uma coisa completamente ridícula, mas em prol dos vídeos e provavelmente nessa minha estratégia eu irei fazer isso. Por isso, eu queria aqui falar sobre isso, portanto, esta novidade da Mel. Vamos ver como é que as operadoras Vodafone e a nós respondem. Vamos ver se a Digi entra neste mercado. Eu acho que já devia ter entrado e devia ter sido de início, antes de lançar essa oferta Pro. E fazia muito sentido, por exemplo, a oferta de 2,5 já trazer o router Wi-Fi 7. Fazia todo sentido, precisamente para dar essa vantagem extra. Ou seja, tens mais duas vezes e meia de velocidade de internet, vais pagar um valor simbolicamente superior e tens Wi-Fi 7 para justificar essa subida e para ficares com um serviço ainda melhor. Eu acho que isso seria um grande passo para a Digi e veremos se isso poderá acontecer agora também motivado por esta resposta da Mel a este mercado. Portanto, para já, no mercado nacional, temos estas propostas, uma da Ligat e uma da Mel, na vertente dos 2,5, neste caso a Ligat é 2,5, a da Mel é 2. Atenção que há aqui certas limitações técnicas entre uma e outra, portanto não estamos a comparar exatamente a mesma coisa, mas digam-me nos comentários se isto seria algo que fazia sentido para vocês e vemos no próximo Viciado Comentar.